ser santo para o cristão não é apenas algo necessário para o seu dia a dia, mas também uma forma de demonstrar toda a glória de Deus. E também ser santo é viver contra a mão daquilo que o mundo oferece, daquilo que o mundo diz que é certo e seguir os padrões que Deus oferece, que nós entendemos que é certo. E é sobre esse tema que nós vamos falar hoje, sobre a santidade, né? Com o título Vivendo em Santidade. Então pegue a sua Bíblia e vamos estudar a palavra do Senhor. Graça e paz, queridos, tudo bem? Meu nome é Douglas Vieira, professor da EBD da Igreja Evangélica Congregacional em Parque da Luz, aqui em Rio Bonito. É um prazer tê-lo mais uma vez na nossa lição, onde que hoje nós vamos estar tratando do assunto relacionado à santidade, né? E nós temos o texto base de 1 Pedro 2,5, que vai nos trazer da seguinte forma: vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Pois bem, na nossa lição, como já foi falado no início, não é apenas algo necessário para a vida do cristão, mas também é uma forma que nós temos de demonstrar toda, como eu posso dizer, né, toda a glória de Deus, também toda nossa devoção, nossa forma de agradecimento através de obediência à palavra do Senhor. E também ser santo, nós podemos dizer que é essa questão também que fala, né, que é seguir os padrões que Deus nos dá, que a Bíblia, que é a palavra do Senhor, que nos orienta, né, e viver em contramão aquilo que o mundo oferece. O mundo ele oferece coisas que são fáceis, coisas que são aparentemente agradáveis ao coração, ao prazer, vai alimentar a nossa carne, que nós já falamos em algumas lições sobre carne, sobre alimentar a carne, mas no final vai levar para o pecado, vai levar para a morte espiritual e também podemos dizer para a morte física. E nós devemos ver e entender que esse significado dessa palavra santo, né, santidade, santificação dentro da Bíblia. E a palavra de Deus vai trazer, né, em uma derivação, né, de santificação aí, que é uma pessoa ou algo que é separado para Deus. Então, se nós formos olhar no Antigo Testamento, Deus ele recomendou, pediu, ordenou de que alguns utensílios fossem separados para a casa dele, fossem santificados para o tabernáculo na época, e também temos a referência onde que Arão e seus filhos foram separados, ou seja, eles eram separados ali justamente para oficiais, podemos dizer que seriam nos dias de hoje, nessa palavra aí, oficiais, para relacionar coisas relacionadas ao templo, aos sacrifícios, ao culto, E nós vamos estar lendo o texto de Êxodo 28, 41, que vai dizer o seguinte: e vestirás com eles Arão, teu irmão, e também a seus filhos, e os ungirá, e os consagrarás, e os santificarás, para que me administrem o sacerdócio. Ou seja, além dos itens que tinham dentro do tabernáculo, que eram separados, santificados, para a adoração de Deus ali no culto, também Arão, como aqui falou, no texto, Arão, o teu irmão e os filhos também foram ungidos e santificados, ou seja, separados para estar agindo no culto, dentro, ali para administrar o sacerdócio no meio do povo. Então, podemos olhar aí que realmente não só itens vão ser considerados santos, que vão ser santificados, separados para a adoração de Deus, mas também pessoas eram também separadas para essa questão, no caso aqui no sacerdócio. Mas também a vida pessoal, no Antigo Testamento, tinha pessoas que eram separadas, mas não eram especificamente vinculadas
a questão do culto, né? A questão do tabernáculo, não tinha esse envolvimento com o culto, que eram os nazireus, que é um exemplo que eu posso citar aqui em Números capítulo 6, que depois os irmãos podem estar olhando lá também, que vai trazer alguma informação, podem ler, né? Vai trazer informação sobre o nazireado, ou seja, pessoas que eram separadas, nazireus. Ser santo, né, é ser separado. Então, assim, uma pessoa é santa, essa pessoa ela é separada das coisas do mundo e, né, ela vai se distanciar das coisas do mundo e ela vai viver, né, justamente para Deus. Ou seja, a sua própria vida, podemos dizer que vai ser desvinculada dos prazeres desse mundo e somente vai estar voltada para Deus. E essa separação, né, em resumo, é no caso a pessoa, o cristão, que ele vai viver nesse mundo, mas ele vai se abster de qualquer coisa desse mundo, não vai viver sobre as influências do que o mundo impõe. Então, por isso que nós falamos que uma pessoa santa, né, ser santo também é ser separado. Ou seja, você e eu, queridos, vamos viver nesse mundo, mas nós não vamos viver sobre a influência desse mundo. O diabo, que é o nosso adversário, pode tentar influenciar para que nós venhamos pecar, mas muito do contrário, nós vamos estar tão ligados ao Deus, vamos estar tão ligados ao Senhor, que nós vamos nos manter longe dessas coisas. Essas coisas não terão domínio sobre a nossa vida. Não me recordo bem o texto bíblico, mas eu lembro que fala que o pecado não terá domínio sobre vós, se eu não me engano, é no Novo Testamento. E realmente assim, as coisas do mundo não terão domínio sobre a nossa vida, justamente porque nós somos pessoas, homens e mulheres separados para a honra e glória do nome do Senhor. Também, queridos, quando nós vivemos em santidade, buscando essa santidade, nós podemos dizer que nós vamos ser moldados pelo Espírito Santo, né? Ele podemos dizer que é o agente de transformação na nossa vida, ele que trabalha, ele que intercede por nós, né? E o Espírito Santo, né, ele vai trabalhar na nossa vida, naquilo que nós precisamos, né? E que ele vai nos ajudar a buscar a santidade, porque pelas nossas próprias forças vai ser algo tão difícil, porque o nosso corpo ele sempre vai ter a tendência a nos inclinar para o lado pecaminoso, ou seja, para os prazeres do mundo, os prazeres da carne, né? A santidade também para o cristão, ela não é uma opção, né? Ela nunca foi uma opção. Eu sou crente, eu vou escolher ser santo, hoje eu não quero ser santo. Não é isso. A questão da santidade para você e eu é já um mandamento, ou seja, nós somos santos, vamos buscar a santidade porque aquele que nos criou, ele também é santo. Então, já que nós somos criados, feitos em imagem e semelhança, e ele é santo, nós devemos buscar também essa santidade, né? Também existem alguns equívocos dentro dessa questão da santidade, seria, por exemplo, no estilo de vida. Tem gente que acha que a pessoa, também quando ela é santa, ela tem que viver em outro planeta, ela não poderia viver nessa terra, ela não poderia estar no meio da sociedade, a pessoa também ela tem que viver de tal forma que ela se isole, e não é dessa forma. O estilo de vida do cristão, justamente eu identifico e eu vejo da seguinte forma, que você e eu temos que estar sim no meio da sociedade, mas justamente para nós influenciarmos as pessoas, né? O cristão, ele tem que salgar como o sal e ele tem que resplandecer como a luz que ilumina. Então tem que fazer o diferencial dentro da comunidade, tem que fazer o diferencial no meio do trabalho, ali na área social, entre os amigos. É ser diferente, demonstrar, como foi falado lá no início, testemunhar aquilo que Deus faz, a glória de Deus, mostrar todo o poder de Deus através do testemunho. E como que as pessoas vão ouvir do Evangelho se não há quem pregue? Também como que as pessoas vão conhecer a Jesus se não tem quem anuncie? Então, é por isso que você e eu, nós devemos ter nosso estilo de vida
nesse mundo, vivendo contra a vontade do mundo, né? Mostrando aquilo que é bom, perfeito, agradável, que é a vontade de Deus, mostrando que você e eu e outras pessoas somos felizes justamente porque Deus nos dá essa alegria, que nós não precisamos de bebidas, nós não precisamos de drogas, não precisamos de prostituição, nós não precisamos de nada disso que o mundo oferece, porque justamente o mundo só oferece coisas que vão nos levar para a morte espiritual, para a morte física. E o mundo ele tem esses prazeres que são momentâneos e muitas pessoas estão dia após dia se envolvendo nessa questão, se envolvem e não têm, às vezes, muitas das vezes, oportunidade de retornar. Né? Justamente porque o mundo ele abraçou de tal forma que a pessoa não consegue desvincular. Mas eu creio que Deus ele tem poder para salvar aquele que está perdido, sim, mas depende muito e Deus ele tem poder para fazer isso no estalar de dedos. Mas sim, ele conta com que você e eu sejamos referencial de vida no meio da nossa comunidade, no meio, como eu falei, no meio do ambiente social, na faculdade. Então, o estilo de vida do cristão, ele não pode ser como se vivesse no mundo da lua ou fora desse mundo, muito pelo contrário, ele tem que estar inserido na comunidade para justamente fazer a diferença, né? Mostrar aquilo que as pessoas não conhecem, como eu falei, como que ouvirão se não há quem pregue, né? Como as pessoas vão conhecer a Cristo se não foi anunciado a cada uma delas, e isso vai depender sim de você e também da minha vida. Um outro ponto e um fato interessante também é que o cristão, quando ele vive buscando essa santidade, vive em santidade, a sua forma de pensar também é transformada, é modificada. Né? A forma, o seu pensamento ele vai ser modificado justamente porque a palavra de Deus é uma palavra transformadora. Podemos dizer, né, que a nossa mente ela é um campo de batalha, né, entre o bem e o mal. Então, aqui na nossa mente, no nosso intelecto, que também pode ser travado uma batalha. E também ser santo, podemos dizer que viver em santidade é buscar a transformação e renovação da nossa mente. Ou seja, se você e eu temos a tendência a ter pensamentos negativos ou pensamentos pecaminosos, é através da ajuda do Espírito Santo de Deus, onde que nós buscamos a santidade, que nós vamos buscar mudar esse pensamento, buscar mudar toda a trajetória para que nós não venhamos pecar, para que nós não venhamos dar a tal da brecha para o pecado. Também reconhecer ser santo e para ter uma mente transformada, renovada, ter uma nova forma de pensar, buscar, reconhecer de que você precisa de ajuda e que sem o Espírito Santo isso fica impossível. Vamos estar lendo a leitura, vamos fazer leitura, perdão, do texto de Romanos 12, 1 e 2, é um texto muito famoso, que vai falar um pouco sobre essa questão de renovação e transformação. E o texto ele vai dizer assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa é uma tradução, talvez tenha uma tradução que vai falar com algumas palavras diferentes, mas a essência é a mesma. É de que devemos rogar a Deus para que nós não venhamos aceitar também essas questões do mundo, mas que a nossa mente, o nosso intelecto, ele seja transformado, ele seja renovado, para que a forma de pensar, a minha e a sua forma de pensar, ela também seja modificada, ela seja transformada. Então, para que nós venhamos deixar de lado todo embaraço, todo pecado, todo pensamento negativo, todo pensamento que é desagradável a Deus, que não vai agradar ao coração do nosso Pai, que nós venhamos ter nossa mente limpa, purificada. Então, por isso que esse texto fala que não devemos nos conformar com este século, ou seja, com as coisas desse mundo, com aquilo que o mundo nos oferece, mas nós devemos ser transformados
pela renovação, ou seja, transformai-vos pela renovação da vossa mente, ou seja, que sejamos transformados aqui e para que nosso dia a dia também seja transformado e renovado. Mais ou menos seria por aí essa questão do pensamento. Então, você e eu devemos buscar pensar de forma positiva, buscar pensar em coisas boas, agradáveis, buscar pensar aquilo que é agradável ao Senhor. Também, queridos, eu posso dizer que a santidade, né, ela é algo diário. Você vai viver buscando essa santidade diariamente, né? E a sabedoria no trato com as pessoas é uma forma também de demonstrar que você teve sua vida transformada, renovada, né? Porque você vai cuidar, se assim posso dizer, né? Vai ter um cuidado maior no trato com as pessoas, não vai se exasperar com as pessoas, não vai usar palavras grosseiras, até porque quando você também tem sua mente mudada, a sua forma de falar e de agir também vai ser, né? E esse também é um ponto, né? A forma do nosso estudo aqui, que é a forma como falamos e também a forma como vestimos. A pessoa que vive em santidade, ela busca usar palavras que são agradáveis, não vai usar palavras torpes, não vai usar palavras que sejam ofensivas, mas sim vai buscar ser pessoas agradáveis, vai buscar ter um cuidado maior na sua fala e também na forma de vestir, de se vestir, porque nosso corpo é templo do Espírito Santo e também nós temos que buscar, já com o nosso também entendimento, não usar roupas que vão, por exemplo, despertar sentimentos pecaminosos de outras pessoas. Então, a nossa vestimenta tem que ser algo comportado, né? Algo que não seja, também não venha gerar escândalos, e por aí vai. São coisas que nós vamos identificar que a roupa tem que ser talvez não tão colada assim, que não vai marcar o corpo, que não vai, que não venha, né, justamente desencadear pensamentos, né, em algumas pessoas. Isso é uma forma do que eu estou falando, mas também nós devemos ter cuidado na nossa vestimenta, né, porque também são coisas que podem desagradar o coração de Deus. Então, você e eu que nós somos, né, templo do Espírito Santo, devemos saber também como nos vestir, como nos comportar. Então, queridos, espero que você tenha gostado dessa nossa lição de hoje, falando sobre a santidade, viver em santidade. E para concluir essa nossa lição, eu venho dizer que ser santo é ser trabalhado diariamente pelo Espírito Santo para que o estilo de vida seja modificado, seja transformado, seja renovado, como a palavra aqui também hoje disse no texto aqui. O texto de Romanos fala que ter sua mente transformada, não se conformando com as coisas desse mundo, não sendo atraídos pelas coisas desse mundo. Eu sei que pode ser algo difícil, eu sei que talvez possa ser algo complicado se nós formos buscar, tentar vencer sozinhos, mas se nós buscarmos a santidade no Senhor, o Espírito Santo de Deus, ele vai estar intercedendo pela minha vida e sua vida, e ele vai estar nos dando força para nós passarmos por essas muralhas, por esses empecilhos, né? Então, antes de nós encerrarmos essa lição, eu gostaria de estar fazendo uma oração pedindo que Deus ajude a cada um de nós para que nós possamos buscar a santidade dia após dia, né? Então vamos estar orando ao Senhor nesse momento. Senhor Deus, nós rogamos ao Senhor que possamos ser homens e mulheres santos, que nós possamos ter nosso coração totalmente voltado para o Senhor, que possamos viver realmente em santidade, onde que Teu Espírito Santo esteja trabalhando no nosso coração, mudando, Deus, aquilo que não agrada ao coração do Senhor, mas, Deus, que o Senhor nos perdoe pelas nossas falhas e também que o Senhor nos ajude naquilo que é necessário. Pai, que possamos ser homens e mulheres que vivam de acordo com a Tua Palavra, sermos homens e mulheres que desejam e anelam agradar o Teu coração e viver, Deus, buscando essa santidade dia após dia. Essa oração, Deus, que eu te faço, agradecido por tudo no nome de Jesus Cristo. Queridos, que cada um de vocês tenha uma semana abençoada, que não sei quando você vai estar vendo esse vídeo, mas também que essa semana aí você e eu possamos nos abster um pouco das coisas do mundo que não agradam o coração de Deus e buscar a face de Deus talvez nesse recesso aí de carnaval, né?
onde que alguns vão estar se retirando em alguns lugares, mas que você possa buscar a face de Deus, que possamos experimentar o novo do Senhor dia após dia. Então, que essa semana seja uma semana abençoadíssima, repleta de bênção, desfrute com a sua família, com seus amigos, e não deixe de assistir nossos vídeos e também compareça ao nosso culto domingo às 18 horas lá na nossa igreja no Parque da Luz, tá bom? Então, queridos, fiquem com Deus e até a próxima.